teu coração. Aula de O Tal e o Diário das Nossas Vidas. O que estamos escrevendo? Olá, meus amigos. Voltamos nós a conversar sobre as aulas do Tal. Eu estou chegando de uma aula agora e eu novamente anotei o que foi falado, anotei e vou ler para vocês, tentar transmitir o que nós passamos nessa aula para vocês, ok? Então vamos lá. O título da aula, eu já desenvolvi até isso no meu livro também, chama O Diário das Nossas Vidas. Diariamente nós estamos escrevendo um diário, em nossas vidas, O que estamos escrevendo nesse diário irá determinar como será a nossa vida no futuro, Se alegre, feliz, se enfadonha e triste, Ou mesmo cheia de dor e de sofrimento, Das diversas vidas anteriores a esta que já tivemos, nós já escrevemos muito nesse diário de nossas vidas, Estamos passando hoje o que foi colocado lá atrás nesse diário, Estamos colhendo hoje a semente plantada lá atrás nesse diário, não é verdade? E a gente tem que praticar virtudes para poder eliminar as sementes negativas, O que estamos agora vivendo é o reflexo, é o resultado do que lá escrevemos. Por isso precisamos recuperar a nossa consciência e respeitar a nossa consciência e corrigir os nossos comportamentos, Saber o significado e o porquê desta vida. De onde viemos, por que aqui estamos, para onde estamos indo. Tudo isso faz parte do estudo do Tal. Assim, conduzir as pessoas ao Dharma de Deus é uma verdade divina, é uma bela página para se escrever nesse livro da vida. Isso é estar cultivando a fé, a benevolência, a cortesia, a sabedoria, a justiça e, enfim, o amor. Quanto mais pessoas souberem essas verdades e recuperarem seus corações, mais e mais vamos recuperando e salvando este mundo. O homem faz diversos pecados porque não compreende a verdade em seu coração. Não o recupera, não corrige os impulsos do seu coração. Por isso a prática da virtude ou prática do Tal é a coisa mais importante desse mundo, é o que existe de maior valor nesse mundo material. Praticar o Tal é ser honesto em qualquer situação. Praticar o Tal é ter intenções sadias e puras. Praticar o Tal é ter dignidade em tudo que se faz. Se a viga mestra de uma grande construção é bem forte e firme, a casa permanecerá intocada pelo vendaval, pela tempestade. Assim é o sincero praticante do Tal, diante do pecado. Por isso ele é a viga mestra da sua casa, da sua família, da sociedade e de todos neste mundo. Deus está procurando o homem justo. Todo o esforço nesse caminho agrada a Deus. E os anjos felizes cantam louvores no paraíso. Os praticantes sinceros do Tal sabem que estamos na fase de julgamento dos nossos atos e intenções e que diante desse julgamento comparece tanto o homem bom e justo como o ímpio e o pecador. Como já disse, estamos nesta fase. Por isso é urgente que limpemos o nosso coração. Meu livro trata disso. O livro chama-se Limpa Teu Coração. Eu abri esse canal aqui na internet para conversar com os leitores do meu livro e para todos aqueles que se interessarem por esse assunto. Não conseguimos nem imaginar as calamidades que estão por vir, mas sabemos que não é o mundo que temos que salvar, mas sim a nós mesmos. Se for retirado o homem do mundo, este em 200 ou 300 anos ficará naturalmente limpo e perfeito. Então é a nós que temos que corrigir. Ao invés de darmos atenção aos adeptos do caos, deveríamos nos conscientizar da limpeza do nosso coração e da correção dos nossos comportamentos. Quanto às calamidades, somente com a sinceridade de propósitos justos é que poderemos alterá-las e até eliminá-las. Eu estou reproduzindo para vocês a aula que eu tive agora há pouco sobre o Tal.
O verdadeiro objetivo ou propósito dos santos e Budas ao encarnarem neste mundo é o de guiar as pessoas sensíveis que se perderam em seu caminho de volta para a nossa verdadeira casa e fazê-las compreender a verdadeira natureza dos nascimentos e mortes. Somente a prática do Tao, ou seja, a prática das virtudes de Deus, pode corrigir e eliminar essa nossa dificuldade. Essas pessoas, ao praticarem o Tao com empenho e determinação, deixam de ser afetadas pelo ciclo de reencarnação. Escapam assim da roda do Sansara, ou roda das reencarnações, e trocam o seu caminho antes de perdição e de maldades em direção à libertação e à iluminação. Lembre-se, o Tao não é religião. O Tao é a sublime prática da virtude. O campo do Tao é o lugar que cultiva os homens justos, e desde tempos imemoriais os santos, os Budas e os mestres de luz em várias partes do mundo deixaram muitas declarações para suscitar reflexões nas pessoas e também ministrar-lhes ensinamentos maravilhosos. O maior assunto no mundo não é outro senão o da prática do Tao e o tema da vida e da morte. Algumas dessas declarações. No dia que nós morrermos, nós não vamos conseguir evitar a vontade de não deixar as pessoas que amamos. E ao mesmo tempo nos sentiremos apreensivos, quanto ao que há de vir a seguir, quanto à incerteza daquilo que iremos encarar. Se os pensamentos, as palavras e os atos de uma pessoa se desviarem do caminho correto e durante todo o curso de sua existência física não forem corrigidos, ela decairá novamente no ciclo das reencarnações. E como diz uma grande e notável religião, expiará os seus pecados, cumprindo assim a lei de causas e efeito, ou como dizem outros, a lei kármica. É de grande importância para nós o nosso corpo físico material, pois sem ele não conseguimos estabelecer méritos ou praticar as virtudes de Deus. O coração é a raiz do respeito ou da falta dele. A maldade e a bondade se originam no nosso coração e torna sujo ou limpo o mundo à nossa volta. Nosso coração é um campo fértil, onde qualquer semente que lá for plantada germinará rapidamente. Como já nos foi dito, o plantio é opcional, mas a colheita ela é obrigatória. Se plantarmos harmonia, colheremos felicidade. Se plantarmos compreensão, teremos paz. Se beleza, gerará alegria. Se ódio, produzirá incompreensões. E se plantarmos tristezas, teremos desaforos e necessidades. Todos somos filhos de Deus Altíssimo. Somos um canal de manifestação da vida infinita. Somos um instrumento de expressão da vida de Deus. Aquele de nós que procura beneficiar aos outros será amado por todos. Agora todos os santos estão voltando a este mundo para nos ajudar. Por isso, ao praticar o Tao, se sentirmos dificuldades e percebermos a nossa fraqueza diante delas, confiemos nos Budas e nos santos e nos mestres de luz, porque eles possuem o mandato do sagrado divino de Deus para nos ajudar. Temos ainda os nossos mestres invisíveis e os protetores espirituais que aumentam a nossa sabedoria e a nossa vibração pessoal para nos orientar e para nos ajudar. A persistência correta na prática do Tao modifica por completo o nosso destino. No processo de praticar o Tao, de nos alimentarmos de virtudes, temos a grande chance de estudar a verdade de Deus e nos prepararmos corretamente para o grande julgamento. As pessoas comuns nada sabem sobre o julgamento. O sincero e devoto praticante do Tao sabe perfeitamente que o Filho do Homem está já no mundo e que o nosso julgamento já começou. Onde está agora o nosso espírito? Onde estão agora as tendências do nosso coração? Como está agora o nosso coração consciência? Como estamos nos posicionando no nosso dia a dia? Estamos tendo boa ou má tendência?
Como estamos agindo dentro da moral e da ética? Como estamos tratando a ambição, o ódio, a inveja, o ciúme, as críticas e a maledicência? Muitas coisas mais nos deixaram esses seres iluminados. As pessoas não conseguem ver Deus, entretanto Ele está dentro de nós. Por isso, o mais importante na nossa vida é encontrarmos o nosso coração. O caminho da verdade de Deus é um só, o da prática das virtudes. Temos, portanto, que conhecer a realidade do nosso coração. Temos que perceber como somos, como agimos docilmente com uns e asperamente com outros. Como tratamos as pessoas que ostentam autoridade e poder econômico de outros que nada possuem. Como usamos a nossa intenção para a defesa dos nossos interesses em detrimento dos outros de outras pessoas. Como manipulamos situações que nos auxiliam e como insistimos em não perceber o mal que essas mesmas situações podem fazer às outras pessoas. Deus quer que nós percebamos isso. Deus quer que pratiquemos as virtudes necessárias. Deus quer que todos pratiquemos o tal. Se não temos a Deus, não temos a mínima oportunidade de crescermos espiritualmente. Antigamente, somente os santos praticavam esse dificílimo caminho das virtudes. Agora, entretanto, com a chegada dos fins dos tempos, todos nós podemos e devemos praticá-lo. Volto a perguntar como estão as tendências do nosso coração agora. Como olhar para frente e desenvolver o nosso caminho para Deus. Para que possamos nos corrigir, temos de saber como está o nosso coração agora, como estão os impulsos das minhas intenções. Quando vemos o que é, nós podemos mudar o que é. Quando vemos como somos, como estamos agindo, aí há uma grande possibilidade de nos corrigir, de nos tornar melhores nessa vida, neste mundo. Tratar e servir as pessoas com um coração de respeito e um sorriso nos lábios, ter esforço no auxílio aos irmãos e nos vestirmos com muita humildade, isso corrige rapidamente o nosso coração. Como estamos escrevendo a nossa história nesse livro da vida? As calamidades somente cessarão se limparmos o nosso coração. O nosso pensamento influencia todo o universo. Por isso, sabem os praticantes do tal, praticantes das virtudes, que sempre é necessário fazer reflexão diária para que possamos melhorar profundamente a nós mesmos. Meus amigos, meus irmãos, chegou agora para nós a grande salvação. Chegou o tempo de praticar o tal. Esta foi a aula de hoje. Esta aula, parte dela já figurava no meu livro, já figura no meu livro. E todos podem vê-la lá, ok? A lição é até aqui no dia de hoje, ok? Muito obrigado.